O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior do que aquele que o enviou. Se sabeis isto e o puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós todos. Eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura. Aquele que come o meu pão levantou o calcanhar contra mim. Desde agora vos digo isto, antes de acontecer, a fim de que, quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por favor, podem se sentar. Sejam bem-vindos ao Santuário Basílica. Escutamos no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículos 13 a 25, uma das cenas do início dos Atos de Paulo. Paulo se encontra com Jesus Cristo, tem um período de transição ali onde tem que fazer um amadurecimento e começa em uma grande missão enviada pela igreja. Eles que vão para Perge, na Panfilha, chegam a Antioquia, Pisídia e por aí vai. E Paulo faz um breve histórico da história da salvação e apresenta Jesus Cristo. Mas, ao longo do caminho de Paulo, o longo caminho da igreja, será marcado pelas oportunidades de ver o que o Evangelho é capaz de fazer na vida de cada pessoa, quando acolhido. E terá condições também de ver aquilo que ele próprio teve como definição para a sua vida. No capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, eu o escolhi para ser minha testemunha diante de todas as nações. Mas ser testemunha de nosso Senhor Jesus Cristo não é somente falar dele, isso. Eu me lembro muito bem que ao longo desses dias nós temos refletido sobre isso. Ser testemunha de nosso Senhor é assumir toda a sua entrega, que inclusive toca, encosta, é marcado pelas dificuldades de quem tem o compromisso com o bem, com a verdade, quem tem o compromisso com algo que é sério. Ser comprometido já é algo exigente. E não dá muita noção o que significa ser comprometido no anúncio do Evangelho. Nós cantamos de modo muito bonito, Bárbara e Fábio cantaram de um modo singular o Salmo 89. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. A missão da igreja é cantar o seu amor. Mas é lembrar que nós cantamos um amor porque fomos escolhidos. Escolhidos para sermos testemunhas ou até mais, presença de nosso Senhor aonde nós estivermos. Com todas as implicações disso. E nós estamos no Evangelho de João, capítulo 13, versículos 16 a 20, num contexto onde marca o que é cantar esse amor e o que é, na verdade, ser testemunha de nosso Senhor. No capítulo 13, versículos 16 a 20, Jesus já tinha lavado os pés dos discípulos.
Eliú fala uma coisa que a princípio fica assim desconexa, a gente não atina muito bem, e só a gente começa a revisitar o texto e a rezar o texto bíblico, e de repente aparecem umas coisas assim. Vejam, vamos analisar a cena. Jesus se reúne com seus discípulos, lava os pés. Pedro fala assim: nunca me lavarás os pés. Se eu não te lavar os pés, você não terá parte comigo. É agorete escrito. Não. Se você não deixar eu te lavar os pés, você não terá parte comigo. Então lava o corpo inteiro. Mas quem já lavou, já está limpo, não precisa tomar banho de novo. E aí começa a saga do capítulo 13. Muito interessante, porque agora, no versículo 16, Jesus fala uma coisa assim: o servo não está acima do seu senhor. O mensageiro não é maior do que aquele que o enviou. Se sabeis isto e o puserdes em prática, sereis felizes. Uma frase que aparentemente não diz nada, né? Mas ela tem um sentido muito interessante. Um exemplo: quando o presidente da República envia uma pessoa no seu nome a um outro país, se essa pessoa que foi enviada pelo presidente da República for agredida, eles não estão agredindo essa pessoa que foi enviada, que pode ser Joaquim, José, não importa o nome dele. Ele está agredindo ao presidente da República e ao país que é o Brasil. Ou qualquer outro. A mesma coisa se acontecer com alguém que vem enviado de um outro país aqui no Brasil, e se ele for agredido aqui, nós não estamos agredindo a uma pessoa, nós estamos agredindo a um país. Isso é muito sério. Da mesma maneira que, por exemplo, quando em uma reunião extremamente importante, eu sou chamado, mas eu envio um dos padres do santuário, qualquer coisa que ele falar lá, ele está falando em meu nome, ou no nome do arcebispo, ou no nome da arquidiocese, ou no nome do santuário. Quando, por exemplo, chega uma pessoa enviada aqui por qualquer entidade pública, ela chega aqui, eu tenho que tratá-la como representante de um órgão, de uma entidade pública. Eu posso não gostar dela, por exemplo, pode ser o meu inimigo. Eu tenho que tratá-la com essa dignidade, porque não é a pessoa, é quem ela vem representar. Porém, o mensageiro, ele não está acima dos interesses daquele que o enviou. Ele não é mais importante de quem o enviou. Ficou claro agora? Ficou confuso? Ficou confuso? Não? Ótimo. Aí está um detalhe. Sabem por que Jesus está falando isso? Porque quando ele termina de lavar os pés, a própria reação de Pedro é uma reação também que nós temos. É a mesma reação que nós corremos o risco de ter, de achar que por sermos enviados por nosso Senhor Jesus Cristo, o que nós falarmos vai ser a palavra definitiva. Ou então, começarmos a criar problemas com aquele que nós representamos. E nenhum cristão representa a si. Nenhum cristão fala em nome de sua vontade, mas na vontade daquele que foi quem o enviou, nosso Senhor Jesus Cristo. E isso aqui é falado no texto porque, com certeza, muitos começaram a achar difícil assumir esse caminho.
É por isso que ele vai falar: eu sei quem eu escolhi, eu sei quem eu chamei. Inclusive sei que um vai se levantar o calcanhar, vai virar as costas e vai embora. Porém, em verdade eu vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Acolher ao Evangelho, acolher a testemunha do Evangelho é acolher ao Cristo, e quem envia o Cristo é o Pai. Mas é necessário nós termos também a consciência de que nós não fomos chamados para falar aquilo que é da nossa vontade. Porque, caso contrário, nós mudamos o Evangelho. E quando mudamos o Evangelho, nós somos dignos do anátema sit, que, de uma maneira mais simples, pode significar: seja excomungado. Porque não é falar de si, ou do que acredita, ou do que quer, mas de quem ele acredita e no nome de quem ele foi enviado, nosso Senhor Jesus Cristo. Isso precisa ser relembrado por muitos de nós. Em todas as esferas, em todas as denominações, precisa muito ser restabelecido a seguinte compreensão: nós somos mensageiros do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo ou das nossas ideias? Paulo vai passar pelas consequências de anunciar o Evangelho. Nós fomos enviados para anunciar o Evangelho, e quem assume caminhar e anunciar o Evangelho, ou assume estar no mesmo lugar que Cristo assume, inclusive nas adversidades, ou então não é digno dele. Que o Senhor nos ajude a reconhecer o nosso lugar. Nós não somos a palavra final. A palavra final é dele. E nós estamos correndo o risco de nos esquecer disso. E se nós desvirtuarmos o Evangelho, nós desvirtuamos seriamente o caminho da salvação que começa agora. Talvez seja por isso que tantos estejam tão perdidos, inclusive aqueles que sobem em púlpitos. Que o Senhor nos ajude a caminhar segundo o Evangelho e como quem é representante do Cristo Senhor, nosso Salvador. Confiantes, de pé, apresentemos nossas preces.